Olá, eu sou Fabrício Fontes, professor de filosofia, e hoje eu vou ministrar uma aula sobre o nascimento da filosofia e o primeiro filósofo. Aqui uma pintura de Salvador Dalí, como imagem inicial, mostrando o homem nascendo do mundo. Achei que era compatível com o surgimento da filosofia, que de certo modo é um segundo nascimento do homem, saindo do útero, do mito, da obscuridade, de um conhecimento não plenamente justificado e que não era criticado, tal como a filosofia será, e tudo que vier depois dela também. Em primeiro lugar, quando e onde surge a filosofia? Filosofia, pelo menos na definição que se usa dela atualmente, na definição mais estrita, surge na Europa, mais especificamente na Grécia, no século VII a.C. A Grécia atualmente é um país pequeno, no sul da Europa, cerca de 20 milhões de habitantes. Porém, na época, era um país muito mais relevante no cenário mundial. Por exemplo, a população do mundo, num período em que chegava a 50 milhões de pessoas ou 100 milhões de pessoas, a Grécia abarcava aí pelo menos 2 milhões delas. Então, 2% a 4% da população do mundo, uma proporção maior do que é hoje. Só que não só isso, mas a influência que a Grécia tinha e que a Grécia teve em todo o Ocidente foi gigantesca. É basicamente a raiz da cultura ocidental. E quando se fala em Grécia, no século VII a.C., nos anos 600 a.C., não é só esse pequeno país no sul da Europa, porque a Grécia já possuía diversas colônias, diversas regiões que eles haviam habitado e fundado cidades, principalmente na costa oeste da Turquia, nas ilhas do Mar Egeu e no sul da Itália. Mas não se limitava a isso. Existiam cidades gregas, por exemplo, na África, onde hoje seria o Egito. Existiam cidades gregas no Mar Negro. Então era um povo voltado para o mar, um povo de navegadores, de comerciantes, que fundaram cidades por várias regiões. O primeiro filósofo, segundo a tradição, é Tales de Mileto. A data de nascimento dele é aproximada, se pode chegar 625 aproximadamente a.C. Morreu aproximadamente 558 a.C. O Tales nasceu na cidade de Mileto, que hoje não é parte da Grécia. Hoje Mileto é parte da Turquia. Na época era chamada de Jônia, a região da Jônia, que eram as cidades gregas no lado oposto do Mar Egeu, oposto em relação à Grécia, onde ali eles falavam um dialeto ligeiramente diferente daquele falado, por exemplo, em Atenas, que era o ático. Eles falavam lá o jônio. Cidades fundadas por mercadores, principalmente, e que cresceram e enriqueceram pelo comércio. E eram cidades que, ao contrário de outras mais tradicionais, como Atenas ou Tebas, elas tinham uma pouca idade desde sua fundação. Então elas tendiam a ser um pouco mais livres, pelo menos é o que se percebe pelo fato de a filosofia não ter surgido no próprio centro da Grécia, mas nas colônias, na periferia do mundo grego. Aqui alguns dados bibliográficos sobre Tales de Mileto, da coleção Os Pensadores, que aborda lá todos os pré-socráticos. Tales, de ascendência fenícia, era natural de Mileto, cidade da Jônia, na Ásia Menor.
famosa pelo florescente comércio marítimo. Floresceu pelo ano de 585 a.C. Esse florescimento que fala aqui, os gregos chamavam de acme. Seria o auge da vida de uma pessoa. No caso de um filósofo, o auge da vida é por volta dos 50 anos. Pelo menos era isso que se considerava na antiguidade. Mileto hoje tem as suas ruínas ainda presentes, mas já não tem a importância que um dia teve. Aqui as ruínas de um pequeno teatro em Mileto. Pequenos comparado a outros da Grécia. Alguns chegavam a ter 25.000 lugares ou 30.000 lugares. Por exemplo, o teatro de Epidaurus. Por que Tales é considerado o primeiro filósofo? Tales é considerado o primeiro físico no sentido grego antigo. O termo físico vem de physis, que significa natureza. Mas natureza não enquanto simplesmente árvores, rios, animais. Natureza enquanto toda a existência material, todo o mundo, o universo. A lua é natureza, o sol é parte da natureza. E Tales é considerado o primeiro físico por estudar a física, estudar o mundo natural. Ou pelo menos tentar especular acerca dele, tentar obter conhecimento acerca do mundo físico. E como o mundo físico inclui tudo, se pode dizer que ele é um investigador das coisas da natureza como um todo. Das ideias específicas de Tales, nós conhecemos muito pouco. Na época de Tales já existia o alfabeto. Esse aqui, o alfabeto grego, que foi derivado do alfabeto fenício. O próprio Tales tinha ascendência fenícia. Fenícios eram povos mercadores do Mediterrâneo. Fundaram, por exemplo, a grande cidade de Cartago. E os fenícios, por serem comerciantes, navegadores, eles não podiam, ou não era prático para eles usar os métodos de escrita que existiam até então. Por exemplo, a escrita egípcia em hieróglifos, porque exigia uma grande complexidade para se escrever, um grande conhecimento, eram milhares de símbolos, e o tempo que levava era demorado, era muito. Então os fenícios inventaram o primeiro alfabeto, com fonemas, que ao invés de representar as palavras, cada palavra por uma imagem, eles representavam cada som da voz humana por um símbolo, porque a quantidade de sons que estão presentes na fala é muito menor do que a quantidade de coisas que compõem o mundo, ou pelo menos o mundo da percepção humana. Então os fenícios criaram o alfabeto e os gregos, a partir aproximadamente do século VIII, saindo da chamada Idade das Trevas da Grécia, que foi aproximadamente entre 1200 e 800, adquiriram esse alfabeto fenício e o adaptaram às suas necessidades. O alfabeto que nós usamos hoje é o alfabeto latino de Roma, que por sua vez foi inspirado no grego. É possível ver que algumas letras são as mesmas ou muito parecidas. E esse método de escrever perdurou, obviamente, por ser muito mais prático, muito mais simples, até uma criança pode aprendê-lo. Enquanto que no Egito, por exemplo, os escribas constituíam uma classe à parte de profissionais, porque levava anos para aprender a escrever daquele modo. Ou então na escrita que existia na Grécia, antes do período de Tales, antes do período da Idade das Trevas, na época micênica, que existia lá os estilos linear A e B, bem mais complexo. Então, basicamente já existia a escrita, só que o hábito de escrever livros talvez ainda não estivesse solidificado. A escrita foi inventada por comerciantes, foi inventada para tomar nota, era usada por reis, por generais. Agora, a ideia de
escrever seus pensamentos, ela leva um tempo até surgir. Então, de Tales, nós não temos nenhum livro que tenha permanecido. Se ele escreveu algo, se perdeu no tempo. Mas o que ele pensou, ou pelo menos os aspectos principais do que ele pensou, foi preservado pelos que vieram após, por outros filósofos, por exemplo, Aristóteles, que cita muitos filósofos da época de Tales, cita as suas doutrinas, às vezes para refutá-las, mas ali está preservado o cerne do pensamento dele. Não há certeza que Tales escreveu um livro. Se escreveu, já não o temos. E o Tales, por ser tão antigo, o primeiro filósofo, dele não restou sequer um fragmento que se sabe direto dele. A doutrina de Tales foi toda transmitida por escritores posteriores. Isso aqui é um exemplo de um pergaminho, que seria um dos modos possíveis como se escreveria na época de Tales. O pergaminho era feito de couro, couro de ovelha, trabalhado, para ficar uma superfície boa de escrita. Ou às vezes escreviam também em papiro do Egito, ou em outras formas. Bom, por que o Tales é considerado o primeiro filósofo? O que ele disse de tão relevante assim? Tales pensou: tudo é água. Como assim tudo é água? O céu é água? O corpo humano é água? As palavras que eu digo aqui são água? O que significa tudo é água? O pensamento de Tales para nós é um pouco obscuro, já que ele está muito apartado no tempo e não temos acesso a escritos dele. Mas o que se supõe é que Tales procurou encontrar um princípio explicativo de toda a natureza, uma arqué, princípio originário de tudo, de onde tudo deriva e para onde tudo vai, e de onde tudo, num sentido último, seria composto. E ele pensou: tudo é água. Vejamos. No livro de Simplício, Física, menciona Tales. Tales de Mileto, filho de Exímias e Hipião, que parece ter sido ateu. Isso aqui, na verdade, provavelmente não, a gente vai ver. Afirmava que água é o princípio, tendo sido levado a isto pelas coisas que lhes apareciam segundo a sensação. Princípio aqui é arqué. Arqué é aquilo que vem primeiro e que é mais importante por ser primeiro. Então a água seria a origem de tudo. Na mitologia de Hesíodo, por exemplo, o princípio é o caos. O caos é o primeiro deus, o que vem primeiro. E dele, por meio de nascimentos, tudo deriva. Só que Tales já tem uma visão distinta. Ele não pensa que o princípio do cosmos, da ordem, do mundo, seja um deus. Ele pensa que é um elemento do mundo, é uma substância que a gente observa, que seria a água. Algo que é perceptível pela sensação. E segundo o Simplício, teria sido levado a afirmar isso pelo que ele percebeu, pela sensação. Pois o quente vive com o úmido. As coisas mortas ressecam-se. As sementes de todas as coisas são úmidas, e todo o alimento é suculento. Porque ele diz que tudo é água. Em primeiro lugar, os seres vivos, obviamente, dependem da água, todos eles. Uma planta, ela só cresce se tiver uma quantidade mínima de água. O Tales certamente viu isso. As sementes de todas as coisas são úmidas. A semente tem uma quantidade mínima de água, mesmo as que aparentam ser mais secas. E quando se fala semente, está dizendo aqui espermata, o sêmen, que gera a vida animal, é úmido. Então a vida deriva do úmido. Além disso,
Os animais dependem da água para sobreviver. Todos os animais consomem água ou alimentos que contêm água. E Simplício prossegue: donde é cada coisa, disto se alimenta naturalmente. Água é o princípio da natureza úmida, e é continente de todas as coisas. Os animais se alimentam de água. A água é mais essencial, por exemplo, para o corpo humano do que o alimento. Uma pessoa sem comida pode sobreviver por um mês. Sem água, ela morre em 3 dias. Então você se alimenta muito mais de água do que de alimento sólido. E de onde você veio é daquilo que você se alimenta. Como assim? Por exemplo, se você vai fazer um vaso de barro e você quer torná-lo maior, você acrescenta mais barro, como se o estivesse alimentando de barro, já que ele é feito daquilo. Então ele vem do barro e, para ele crescer, ele se congrega com mais barro, se alimenta de barro. Então, já que os animais bebem água, consomem água, é dali que eles vêm, segundo Tales, ou segundo a interpretação de Simplício acerca da teoria de Tales. Por isso supuseram que a água é princípio de tudo, e afirmaram que a terra está deitada sobre ela. Os que supõem um só elemento afirmam-no ilimitado em extensão, como Tales diz da água. O mundo grego, onde Tales vivia, região de Mileto, e as ilhas gregas, o mundo grego ele é cercado de água. A Grécia é uma península. A Turquia, onde fica Mileto, é uma península. Então toda aquela região é cercada de água. E nessa época de Tales, a concepção que se tinha do mundo era do mundo plano. Se pensava que o mundo era achatado. E o oceano parecia maior do que a quantidade de terra. Principalmente o oceano que estaria além dos pilares de Hércules, que seria o Oceano Atlântico. Os pilares de Hércules, o Estreito de Gibraltar, ali entre a Europa e a África, ligando o Mediterrâneo ao Atlântico. No próprio mito de Hesíodo, o oceano circunda a Terra inteira. Aí, Tales, talvez não se afastando tanto disso, pensou que a água era ilimitada em extensão, que a quantidade de água muito maior, talvez infinitamente maior que a quantidade de outras coisas que derivam da própria água. E pensou que a Terra, emersa, flutuava sobre a água. Por que o Tales pensou que tudo é água, além de ver a vida animal e a vida vegetal que depende da água? Uma possível explicação não é corroborada pelos fragmentos antigos, mas talvez tenha sido uma observação de Tales, é que a água é um elemento do mundo que se modifica. Nas regiões frias, por exemplo nas montanhas da Grécia, montanhas da Turquia, a água congela, então ela se torna sólida. E o gelo é algo que tem uma característica um pouco mais próxima da terra, da pedra, pela solidez. A água fervida evapora, e o vapor, ele aparentemente é como o ar. E se Tales, observando isso, pensou: talvez o gelo, se tornando ainda mais sólido do que é, se transforme em pedra. Talvez a pedra, se tornando mais sólida ainda, se transforme em metal. Talvez o vapor de água, se tornando mais rarefeito ainda, se transforme em ar. E mais rarefeito ainda, se transforme em fogo, e assim por diante. E talvez por isso tenha pensado que tudo é água, no sentido de que a água seria um elemento que se transforma em todas as coisas. E tudo se gera a partir desse princípio primeiro, que seria a água. Aqui, um possível modo como Tales imaginou que era a Terra, semelhante à descrição de Simplício.
Talvez ele pensasse que o oceano fosse infinito, então não seria uma esfera ali embaixo. Porém, a Terra flutuando em cima da água. E nesse mapa está ali a Grécia, parte da Itália, da Turquia, o mundo próximo de Tales. Nesse período não se tinha noção de qual era o tamanho da Terra. Não se conhecia não só o Novo Mundo, mas mesmo o Velho Mundo não era inteiramente conhecido por eles. Eles não sabiam, por exemplo, qual era o tamanho da África, qual era o tamanho da Ásia. Aqui uma citação de Aristóteles, da Metafísica, que é uma grande fonte sobre os filósofos pré-socráticos. Tales, o fundador de tal filosofia, no caso aqui se referindo à filosofia dos físicos, que investigam a natureza, diz ser água o princípio. É por este motivo também que ele declarou que a Terra está sobre a água. Então está reforçando o que disse ali Simplício. A água é o princípio de todas as coisas. A água é a origem de tudo. E a Terra está sobre a água. Levado, sem dúvida, a esta concepção, por ver que o alimento de todas as coisas é úmido, e que o próprio quente dele procede e dele vive. Talvez se refira esse quente aí ao calor dos animais. Por exemplo, mamíferos, pássaros são endotérmicos, eles geram calor no seu corpo e são úmidos, a carne é úmida. Ora, aquilo de que as coisas vêm é para todos o seu princípio. Por tal observar, adotou esta concepção, e pelo fato de as sementes de todas as coisas terem a natureza úmida, e a água é o princípio da natureza para as coisas úmidas. As sementes, semente não só de plantas, mas de todos os seres vivos. Spermata, em grego. Bom, em que o pensamento de Tales difere do de Hesíodo, por exemplo? Hesíodo provavelmente também pensava que a Terra era plana, tal como Tales. Hesíodo também pensava que o oceano circundava a Terra, o Oceano Atlântico. Hesíodo descreve o surgimento das coisas a partir de um primeiro princípio ali, o caos. Qual é a diferença entre Tales e um criador de mitos como Hesíodo? Na minha concepção, a principal diferença é que se você chegasse para o Hesíodo e perguntasse: Hesíodo, como você sabe tais coisas? Por que você afirma que primeiro nasceu o caos e dele nasceu a terra, o Tártaro, o Eros e os outros deuses que compõem o mundo? Hesíodo, sendo honesto, teria que dizer: isso eu ouvi dos que vieram antes de mim. Ouvi do meu pai, do meu avô. E de onde eles ouviram? Ouviram do pai dele, do avô dele. Ou seja, o mito deriva de uma tradição cuja origem se desconhece. E ele é aceito com fundamento nessa tradição. É algo não tão distinto da fé religiosa, é algo semelhante. Enquanto que, se você chegasse para o Tales e perguntasse: Tales, por que você afirma que tudo é água? Ele diria, tal como mencionado por Aristóteles e Simplício: ora, todas as coisas vivas dependem da água. O mundo, a terra, parece estar cercada de água, parece ser o elemento mais abundante de todos. Os seres vivos se alimentam da água. A morte gera um tipo de ressecamento, se perde a água. As sementes de todas as coisas são úmidas. Ou seja, ele daria uma série de razões que justificam essa afirmação dele, que tudo é água. Ele não diria que aprendeu de uma tradição cuja origem desconhece, e nem pediria para você crer, porque isso é o que o seu povo crê. Ele daria argumentos, ele daria razões para isso. Ele tenta pensar o porquê de ser assim.
Além dessa diferença, tem também a diferença de não incluir deuses. A água não é uma divindade. Idor não é uma deusa. É um elemento do mundo. É matéria, alguma coisa tangível que existe. E dela as coisas surgem por um processo natural. A própria palavra physeos significa essa origem, esse brotamento, surgimento, como uma planta que nasce da terra. O Tales, pelo que se conta dele, realizou muitas viagens pelo mundo antigo para adquirir conhecimento. Nesse período de Tales, os livros não eram ainda populares, quase não existiam. Por exemplo, Hesíodo provavelmente não escreveu seus livros, suas poesias, né? A Teogonia deveria ser só cantada e lembrada de memória, só depois que foi ser escrito. Então Tales, como era um homem inteligente, queria aprender, teve que viajar. Viajou pelo mundo antigo. Aqui um exemplo de um barco tal como seria naquele tempo. A navegação não estava tão avançada, mesmo se comparado, por exemplo, com a época de Cabral, que ainda se tinha navegação com o vento, só que já era muito mais desenvolvido. Nesse período de Tales, eles navegavam geralmente sempre perto da costa. E o Tales viaja provavelmente em navios de mercadores. Uma das viagens dele, que é mencionada para nós, é uma viagem que ele fez ao Egito. Quando Tales foi ao Egito, ele viu as pirâmides, que já na época de Tales eram muito antigas. Já na época de Tales, as pirâmides tinham 2000 anos, desde que tinham sido construídas. E naquele período, até aproximadamente o século XIX, foram a construção humana mais elevada já feita. A primeira construção que superou as pirâmides em altura foi a Torre Eiffel, em Paris, no final do século XIX. E o Tales, observando as pirâmides, ficou certamente admirado e quis saber qual era a altura delas. Só que sendo tão antigas, ninguém sabia mais qual era o tamanho. E medi-las era muito difícil, subir como seria feito. Aí o Tales elabora um método de medir as pirâmides pela sombra, criando um teorema chamado Teorema de Tales. Basicamente, o que ele faz é esperar uma hora do dia em que a pirâmide projete uma sombra. Então ele toma um objeto com uma medida determinada, digamos, um pedaço de madeira ali com 1 metro de comprimento, coloca no chão, mede a sombra naquela hora. Digamos que naquela hora do dia, um pedaço de madeira com 1 metro de comprimento projeta uma sombra de 2 metros de comprimento. Aí o Tales vai e mede a sombra da pirâmide. Medir no chão é muito mais fácil que tentar subir nela. E digamos que a sombra da pirâmide dá 300 metros. Ora, se o pedaço de pau com 1 metro de comprimento projetava uma sombra de 2 metros, a pirâmide com uma sombra de 300 metros terá uma altura de 150 metros. Aproximadamente essa altura da maior pirâmide de Gizé. E aí o Tales ficou conhecido por esse teorema que ele elaborou e pela medição das pirâmides do Egito. Possivelmente, nessa viagem que ele fez ao Egito, ele observou múmias. Possivelmente, isso não é mencionado. E no processo de mumificação, nós sabemos que o peso do corpo é muito reduzido. Uma pessoa de 70 quilos mumificada pesaria 20 quilos aproximadamente, porque o corpo humano tem mais de 70% de água e na mumificação se retirava o máximo possível de umidade do corpo. Então talvez o Tales tenha visto, ora, o corpo vivo é úmido e quando se morre, você retirando grande parte da água, você tem um corpo muito mais leve, muito menor.
e talvez tenha pensado, se o processo aqui fosse mais longo ou mais intenso, talvez todo o corpo pudesse ser liquefeito e tirar 100% da água do corpo. Uma possível inspiração para a teoria dele. Outra possível inspiração é o fato de que o Egito inteiro depende de um rio. A civilização egípcia, que já no tempo de Tales tinha mais de 3.000 anos, pelo menos, depende inteiramente do rio Nilo, que todos os anos tem uma cheia e uma baixa, e deixa uma região de terra fértil, onde eles plantam até hoje. Então ele via que o império mais antigo do mundo, e já os gregos entendiam o Egito como muito antigo, mesmo esse grande império dependia da água para viver. Bom, tem uma anedota contada por Platão no Teeteto, que diz que uma vez o Tales estava caminhando, talvez à noite, com uma mulher, uma serva, olhando para o céu. E aí, sem perceber o que estava na frente dele, acabou caindo num buraco. E a mulher fica rindo do Tales, o filósofo que quer conhecer tudo e não vê sequer para onde anda, não vê nenhum buraco na frente dele. Aqui a passagem do diálogo Teeteto de Platão. Sócrates diz: Foi o caso de Tales, Teodoro, quando observava os astros, porque olhava para o céu, caiu num poço. Contam que uma decidida e espirituosa rapariga da Trácia zombou dele, com dizer-lhe que ele procurava conhecer o que se passava no céu, mas não via o que estava junto dos próprios pés. Aí aqui fala rapariga, né? Tradução de Portugal, uma moça, uma mulher, que zomba de Tales. E essa anedota ficou representativa da visão popular do filósofo, enquanto alguém que investiga as coisas maiores, as coisas do universo mais importantes, só que ignora o que está diante dele, ou logo abaixo dos seus pés, ou seja, os aspectos prosaicos da vida. Só que por que o Tales estava andando, olhando para cima? Porque Tales praticou astronomia. E segundo se conta, ele foi o primeiro a prever um eclipse solar. Nesse período de Tales, não só na Grécia, mas no mundo inteiro, fenômenos astronômicos eram vistos como indícios da atuação dos deuses. Eram presságios, geralmente de coisas ruins, já que na visão arcaica de Hesíodo e antes dele de Homero, os deuses não são necessariamente bons e tendem, às vezes, muito mais facilmente para o mal. Só que o Tales estudou, observou o movimento do Sol, da Lua, e conta-se que ele estabeleceu que em tal dia, em tal hora, ocorreria um eclipse solar. E quando Tales falou isso, aí todo mundo falou: Tales, você é maluco. Como você supõe conhecer a vontade dos deuses? Como você quer prever a ação dos deuses? De Hélios, ou Apolo, na mitologia mais tardia, que puxava o sol no céu, no seu cavalo, no seu carro, puxado por cavalos fogosos. Como você quer prever isso? Aí Tales: não, mas nesse período aí, nesse dia, nessa hora, olhem para o céu. Vai ter um eclipse. E aí, no dia que ele falou, na hora que ele falou, ocorreu o eclipse solar. E talvez a partir desse momento Tales ficou conhecido. O eclipse solar, aqui demonstrado nessa imagem, pela interposição entre a Lua e o Sol. A Lua se interpondo entre a Terra e o Sol. Na verdade, o eclipse só é visível numa pequena porção da Terra a cada vez, já que a Lua é muito menor que o Sol e muito menor que a Terra. Além disso, conta-se que Tales foi o primeiro
a estudar propriedades magnéticas. Essa pedra aqui, mostrada na imagem, a pedra em grego que se chama electron, é o âmbar. O âmbar é resina de árvore solidificada, petrificada, em muitos casos com milhões de anos. No filme Jurassic Park, nos livros Jurassic Park também, mostram mosquitos, insetos dentro de pedras de âmbar que teriam ali o sangue de dinossauros, né, preservados por milhões de anos. É resina de árvore petrificada. E o âmbar, o elétron, ele, se passado num pano, na superfície, adquire certas propriedades elétricas. Aqui, por exemplo, nessa imagem mostra atraindo penas. Aí o Thales é o primeiro a estudar essas propriedades magnéticas. A própria palavra eletricidade deriva dessa pedra, do nome grego electron, electro. E aqui Aristóteles, no livro da Alma, diz sobre Thales: e afirmam alguns que ela, a alma, ânima, está misturada com o todo. É por isso que, talvez, também Thales pensou que todas as coisas estão cheias de deuses. Essa é outra afirmação que se atribui a Thales. Tudo está cheio de deuses. Em que sentido? A palavra ânima implica aquilo que tem movimento. Por exemplo, desenho animado, ele tem movimento, tem ânima. Então, se as coisas se movem, deve haver algo que as move, uma alma. E aí, por isso, talvez Thales tenha dito, tudo está cheio de deuses. Mas como assim? Ele talvez fale poeticamente. Nós vemos que seres vivos se movem, os animais, as pessoas se movem. Supõe-se que, na visão antiga, que eles têm alma. A alma é um princípio de movimento, princípio vivificante. Só que também o céu aparentemente se move, a lua se move, o mar se move, as ondas, a maré, os rios, o vento se move. Então, o que se move, talvez Thales tenha pensado, é porque tem algo que o move. E esse algo, esse princípio de movimento, é a alma. Então, tudo está cheio de alma. E, no caso dessas coisas, o vento, a água, ele usou a palavra tudo está cheio de deuses. Provavelmente aqui, falando de modo poético. Aqui um imã, né? Thales também fala uma coisa interessante, curiosa, sobre o imã. Platão, no livro As Leis, possivelmente o último livro escrito por Platão, já com 80 anos de idade, ele diz sobre o Thales: parece também que Thales, pelo que se conta, supôs que a alma é algo que se move, se é que disse que a pedra, ímã, tem alma, porque move o ferro. Então Thales teria supostamente dito que o ímã tem uma alma. Por quê? Porque o ímã é capaz de mover o ferro. E tudo que se move, ou que move outra coisa, é porque teria alma. Isso aqui é uma concepção, nós podemos ver, apesar de Tales ser o primeiro filósofo, né, já tem uma distinção ali entre ele e, por exemplo, Homero ou Hesíodo, que vieram antes, mas a visão dele em muitas coisas ainda é arcaica. Ele talvez não tenha concebido a possibilidade de o ímã mover por uma força intrínseca a ele, como se sabe hoje o eletromagnetismo. Porém, em defesa de Thales, se pode dizer que o eletromagnetismo só foi ser explicado mais de 2000 anos depois dele. Nem Galileu ou Isaac Newton conseguiram explicar o magnetismo. O primeiro a explicá-lo foi Maxwell, alguém que viveu em época tão recente que nós temos até fotografias dele. Viveu no século XIX. Outra história que se conta, outra anedota, essas histórias, muitas do livro de Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, nós não temos como comprovar se são verdadeiras ou falsas, mas em todo caso são interessantes e mostram o pensamento da época. Diógenes Laércio viveu no século III depois de Cristo, já no período romano,
e ele preservou muitas imagens que nós temos dos primeiros filósofos. Ele tinha acesso a várias obras que hoje nós não temos mais, não só de Tales, mas de muitos outros, de quase todos os pré-socráticos. Ele provavelmente teve acesso às obras diretas, né? Mas enfim, tem um episódio narrado que é relativo às prensas de azeite. Conta-se que o Tales tinha ficado conhecido pela sua inteligência, por ter previsto o eclipse, por ter elaborado uma teoria dizendo que tudo é água, por ter medido a pirâmide, criando ali um teorema matemático, o teorema de Tales. Só que algumas pessoas vieram criticá-lo, falando: Tales, você é tão inteligente, sabe tanta coisa, por que você não é rico? Por que você não tem dinheiro? Aí Tales talvez disse: não, porque eu não tenho interesse nisso. Meu interesse é outro. Eu quero aprender, eu não quero ficar rico. Mas aí incomodaram Tales, dizendo: não, mas é bom ter dinheiro. Você pode estudar e ser rico. Não tem, uma coisa não é incompatível com a outra. Aí incomodaram tanto ele que ele decidiu dar uma lição nessas pessoas, né? Aí como Tales estudava astronomia, conseguiu prever o eclipse, acabou até caindo no buraco, né, por andar olhando para o céu. Ele estava prevendo, com base em observações, que naquele ano iria ter uma boa quantidade de chuvas na região e que por isso se teria uma grande colheita de azeitonas. Só que todo mundo estava vendo que era uma época de seca e que a colheita esperada era pouca. E naquele tempo, a azeitona, assim que se colhia, a maior parte dela era prensada para produzir o azeite, porque o azeite é muito mais durável. Isso aqui essa imagem é uma prensa de azeite. Nessa madeira ao lado seria amarrado ali um boi ou um burro que iria ficar rodando ali, né, fazendo essa pedra moer as azeitonas e tirar o azeite, que era usado não só na alimentação, mas também para iluminar as casas. As lâmpadas que eles usavam eram de azeite. Era usado também para limpeza corporal. Tinha muitos usos. Então, estava todo mundo esperando uma colheita fraca e o Tales previu que iria chover e iria ter uma boa colheita. Então, ele adquire um empréstimo. E já nesse tempo de Tales, segundo alguns estudiosos da economia antiga, já existiam precursores de bancos que faziam empréstimos, né? O Tales pega um empréstimo e sai comprando todas as prensas de azeite da região. E quando ele vai comprar, como as pessoas estão esperando uma colheita miserável, ele consegue comprar por um preço baixo e compra todas da região. Aí depois, passam alguns meses, vem a chuva, que só o Tales previu, e todo mundo obtém uma grande colheita de azeitonas. Só que aí ninguém tem como prensá-las, porque Tales comprou todas as prensas de azeite. Aí todos vêm falar com ele em desespero: Tales, por favor, deixe-nos usar suas prensas, senão a gente vai perder toda a nossa colheita. Aí Tales falou: sem problemas, não se preocupe. Eu alugo as minhas prensas para vocês por um preço razoável. Aí ele alugou as prensas de azeite e ganhou muito dinheiro. Aí depois ele deve ter, não se sabe o que ele fez com o dinheiro, mas ele deve ter pensado, ou talvez dito: fiz isso não porque eu queria o dinheiro, mas para mostrar que se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ganharia. Porém, eu não quero porque existem coisas que valem mais do que o dinheiro. No caso, o saber, conhecimento. Então aqui uma passagem da Política de Aristóteles, uma parte que ele está falando sobre economia e modos de ganhar dinheiro, que ele menciona essa história de Tales. Por causa de sua pobreza, imputada à inutilidade da filosofia, Tales era alvo de escárnio. Graças, porém, a seus conhecimentos de astronomia, ele previu, ainda em pleno inverno, que haveria uma abundante colheita de azeitonas. Ele obteve, então, algum dinheiro
e adquiriu os direitos de uso de todos os lagares em Mileto e em Quios, pagando pouco, porque ninguém competia com ele. Quando chegou a época de extração do azeite, houve uma súbita procura de numerosos lagares ao mesmo tempo, e sublocando-os nas condições que quis, ele ganhou muito dinheiro. Então Tales encheu sua bolsa de moedas, provando que para o filósofo é fácil obter lucro quando ele quer, mas não é disto que ele cuida. Bom, então esse é o Tales de Mileto. Para encerrar aqui, um texto de Hegel sobre o Tales, que aparece inclusive nessa edição dos Pensadores, onde estão os fragmentos de Tales, as passagens que se referem a ele. A proposição de Tales de que a água é o absoluto, ou, como diziam os antigos, o princípio, é filosófica. Com ela, a filosofia começa, porque através dela chega a consciência de que o um é a essência, o verdadeiro, o único que é em si e para si. Começa aqui um distanciar-se daquilo que é, em nossa percepção sensível, um afastar-se deste ente imediato, um recuar diante dele. O Tales já está elaborando uma teoria. É algo ainda primitivo, básico, mas já é uma teoria. Já você não percebe que a água é tudo. Você tem que chegar a isso a partir de observações, só que é uma afirmação que vai muito além daquilo que se pode observar. É uma afirmação universal que remete a um princípio único. Tudo é água. Prossegue Hegel. Os gregos consideram o sol, as montanhas, os rios, etc., como forças autônomas, honrando-os como deuses, elevados pela fantasia a seres ativos, móveis, conscientes, dotados de vontade. Isso gera em nós a representação da pura criação pela fantasia, animação infinita e universal, figuração, sem unidade simples. Com esta proposição está arquitetada a imaginação selvagem, infinitamente colorida de Homero. Homero, Hesíodo, outros poetas da Grécia e de outras culturas descrevem o mundo inteiro como divino. O mundo é uma coleção de divindades. O mar é um deus, a terra é uma deusa, o sol é um deus, cada rio é um deus. Por exemplo, na Ilíada, em um momento, Aquiles, em sua fúria, vai matando troianos, e aí o rio da cidade, que viu aqueles troianos crescerem, se revolta contra o Aquiles e luta com ele. Ou seja, um rio é um ser com inteligência e, em certo aspecto, semelhante a um homem, capaz de se enfurecer, capaz de sentir tristeza ao ver os que ele gostava morrendo. Então tudo é vivo, tudo é divino. E como Hegel diz aqui, há uma quantidade imensa de deuses, quantidade imensa de forças plurais que estão perfazendo o mundo, estão animando o mundo, dando vida ao mundo. Enquanto que o Tales ele já tem uma concepção unitária. Não é uma infinidade de deuses e também não é uma infinidade de princípios. É uma coisa que dá origem a tudo, uma coisa que está na base de tudo. Essa coisa ele diz que é a água. O fato de dizer que é água talvez seja algo muito simples, mas não é exatamente o que ele diz particularmente. Não é o fato de ele dizer que é água, mas o fato de ele dizer que tudo é uma coisa só. Tudo deriva de um princípio. Tudo pode ser explicado por esse princípio. Este dissociar-se de uma infinidade de princípios, toda esta representação de que um objeto singular é algo que verdadeiramente subsiste para si, que é uma força para si, autônoma e acima das outras, é sobressumida, e assim está posto que só há um universal, o universal ser em si e para si, a intuição simples e sem fantasia,
o pensamento de que apenas um é. Este universal está, ao mesmo tempo, em relação com o singular, com a aparição, com a existência do mundo. O Tales é o primeiro filósofo por buscar um primeiro princípio para tudo. Se o que ele diz, da nossa perspectiva, já não tem tanta validade, se sabe hoje, por exemplo, que a água sequer é um elemento do mundo natural, a água é uma combinação de dois elementos, hidrogênio e oxigênio, é uma substância. Ainda que isso esteja superado, aquilo que Tales tentou fazer, em muitos aspectos, é o que ainda se tenta fazer hoje. Por exemplo, na física moderna, também se diz que, de certo modo, tudo se resume a um princípio. Matéria e energia são intercambiáveis. Matéria pode se transformar em energia, energia em matéria. É um princípio único que explica a existência das partículas, dos átomos, das moléculas, de todas as substâncias e elementos do mundo material. Explica tudo. A resposta que se dá hoje é diferente daquela que Tales deu. A pergunta que se faz, em muitos aspectos, ainda é a mesma que Tales fez. Então, eu encerro aqui essa aula sobre o surgimento da filosofia e o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Aqui, nesse slide, estão as informações principais. As partes que eu fui colocando em verde seriam os textos mais essenciais ali sobre esse assunto. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado.